Você leu e praticou no meu e-book Como Concluir o Básico de Francês em 20 dias e nunca mais passar vergonha? Eu li. Mas você leu assim ou você leu praticando os exercícios do e-book? Entendi. Você quer saber o que ficou deste e-book? Se você quer saber, eu te desafio aqui agora com um mini teste. Bonjour, eu sou Laurent, fundador da Cultura Francesa. Hoje é o dia de colocar em prática e avaliar o que você aprendeu no e-book. Se ainda você não baixou ele, eu deixei na descrição o link para você praticar antes de fazer esse teste que eu vou passar para você agora. Mesmo se você não leu, tudo bem, seja muito bem-vindo. Vamos tentar um teste de 3 exercícios, totalizando 30 pontos. Você tem que bater pelo menos 15, que é a média, né? No final eu vou passar a correção e você poderá verificar seu resultado. E vou deixar um minutinho para você pegar uma caneta e uma folha. Vamos lá começar? Primeiro exercício, 10 pontos para ganhar. Vamos pro quadro. Muito bem, você pode copiar essas 10 frases. Você vai simplesmente conjugar os verbos entre parênteses. Ok? Você está vendo que o verbo está no infinitivo. Você vai conjugar ele. Tudo bem? Eu te encontro depois para o exercício 2. Muito bem, vamos para o segundo exercício com mais 10 pontos para você ganhar. E mais uma vez, você vai fazer uma coluna de 1 a 10. Vamos para o quadro? Pronto. Nesse segundo exercício, você vai escrever essas frases, mas você vai completar as frases escolhendo o verbo certo. Ok? Dos 3 verbos que estão entre parênteses, um só está certo. Você vai escolher o certo. Bom exercício. Terceiro e último exercício. E mais 10 pontos. Ok? E mais uma vez, 10 frases. Completar. Vamos para o quadro. Nessas 10 frases, você vai completar com uma palavra interrogativa. A palavra interrogativa certa. Tem só uma opção. Você vai ter que lembrar o que você viu no e-book. Eu vou te mostrar novamente as 10 palavras interrogativas, que são comment, qui, quel, quel, où, quand, pourquoi, quand, combien, que. Tá certo? Você pode completar essas 10 frases. É bom você copiar toda a frase, escrever todas as frases e depois iremos para a correção. Bom exercício. Muito bem, agora vamos para a correção. Eu vou ler as frases e você vai poder verificar suas respostas, mas tem que voltar para o quadro. Exercício 1. 1. Je suis brésilien. 2. Tu habites au Brésil. 3. Il s'appelle Gabriel. 4. Elle a 32 ans. 5. Vous parlez français. 6. Nous aimons la musique. 7. Je vais à l'université. 8. Il prend le métro. 9. Qu'est-ce que tu veux? 10. Je dois étudier le français. Muito bem, agora vamos para o segundo exercício, para a correção. 1. Je suis étudiant. 2. Tu t'appelles Juliana. 3. Il parle portugais. 4. Elle va au cinéma. 5.
Vous avez 35 ans. 6. Nous devons partir. 7. Je prends un café. 8. Il habite à Paris. 9. Qu'est-ce que tu aimes? 10. Je dois partir au travail. Muito bem, vamos para a correção do terceiro. 1. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Thiago. 2. Qui est le directeur? Le directeur est Monsieur Doucet. 3. Pourquoi elle apprend le français? Parce qu'elle va au Canada. 4. Quel est votre nom? Je m'appelle Sébastien. 5. Tu vas au cinéma avec qui? Je vais au cinéma avec Julie. 6. Quelle est ta profession? Je suis dentiste. 7. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un test. 8. Vous allez où? Nous allons au théâtre. 9. Tu pars quand? Je pars mercredi. 10. Ça coûte combien? 23 €. Muito bem, acertou quantos? 20, 25? Espero que você acertou mais de 15 pontos, que é a média. Se não, tudo bem, mas você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Avaliações e testes existem para conferir seu desempenho e elas são uma ferramenta de estudo muito boa. Eu espero que você se deu bem. Se você quer mais exercício desse tipo, basta pedir nos comentários que eu farei o necessário para te ajudar. Um grande abraço para você. Salut! Vou deixar 1 minuto para você pegar uma caneta e uma toalha. Uma toalha, que você vai suar.